Se você acha que ser um bom mentor é falar bonito, motivar ou virar amiguinho dos alunos, deixa eu te falar uma verdade meio dura. Isso não é mentoria, isso é entretenimento. Mentor bom não é o mais querido, é o que gera mais resultado. Ninguém vai pagar 20, 30, 40 mil para gostar de você. Vai pagar para ter resultado. Hoje eu vou te mostrar o que separa o mentor amador do mentor que vira referência no mercado. Meu nome é Matheus Show, estou na área de mentorias mais ou menos há 7 anos e escalando mentores há 4 anos. E dentro dessas centenas de mentores que já passaram pela minha mão, eu consigo ver vários padrões entre aqueles que dão certo e entre aqueles que não dão certo. Sendo que a maioria que não dá certo, ela começa muito comum. Prepara a aula, abre o Zoom, fala bonito, fala ali umas 2 horas mais ou menos. Todo mundo elogia, ama você, mas executa pouco. E aí passa 3 meses... ninguém tem resultado, ninguém indica, ninguém fala nada. E aí a mentoria ela vira mais trabalho, menos provas e mais frustrações. Porque aula e filosofia não gera resultado. É implementação, é prática que gera resultado. Então se teu aluno não aplica, a falha não é dele, a falha é tua. Provavelmente tu transmitiu algo errado. Ah, Matheus, mas existem pessoas e pessoas. Eu sei, mas se você for pensar assim e ser mentor, pode parar por aí. Tem que ter responsabilidade extrema por facilitar a vida do nosso aluno. Então existem alguns erros muito cometidos por grande parte dos mentores que não conseguem avançar. O primeiro erro é focar em conteúdo demais. O segundo erro é querer agradar todo mundo. Então tem situações que você vê que vão te incomodar, você precisa enfrentar isso, tá? Não seja pau mole, não fuja do confronto. Quando você vê que o aluno está sendo negligente com o próprio resultado, fale para ele, expresse, não guarde isso. Erro 3, não cobrar a execução. O aluno solto não evolui. Erro 4, não ter método claro. Então, cada um tem um jeito diferente de fazer. Isso é um problema porque não te permite produtizar e no futuro escalar. Erro 5 é medir esforço e não resultado. Então você bater no peito por quantas horas você trabalhou e não pelo resultado que você gera para ele. A única pergunta que importa é quais alunos tiveram resultado. Então como é que você se sente ou passa a se enxergar como um mentor bom, um mentor legal? Primeiro de tudo é clareza de resultado, não tem para onde correr. E se você for acompanhar os episódios anteriores da série, você vai ver que eu já falo muito sobre como criar uma boa oferta, como escolher um bom nicho, como trabalhar com um bom público. Isso é a base para você ver como você realmente ajuda as pessoas. Então é muito importante, principalmente nessa fase que você está hoje, contemplar cada caso. E quando eu falo não é observar, é contemplar, é parar, é pensar como era a pessoa antes, quais resultados ela está tendo, onde ela está travando, por que ela está travando, qual que é o seu nível de responsabilidade com isso, porque o bom mentor ele direciona. E nem sempre a direção que você vai dar vai ser a melhor direção naquele momento da vida da pessoa. Pode ser muito boa, mas você talvez tenha feito uma leitura errada de cenário. E aí você não conseguiu passar o direcionamento adequado para aquela pessoa. Por isso que a gente trabalhar com um público muito bem endereçado, muito bem específico faz diferença. Porque hoje qualquer mentorado que entra, não é como se fosse um novo desafio para mim. É o mesmo desafio que eu já enfrentei inúmeras vezes no passado. Eu só preciso enfrentá-lo novamente e gerar um bom resultado novamente. Então vai passar por um resultado de venda, um resultado de oferta, um resultado de escala. Tudo isso a gente trabalha. Pilar 2 de um bom mentor é um método, não é improviso. Então eu sei que quando eu vou trabalhar um processo de vendas com um mentorado, tem etapas, tem pilares, tem frameworks, tem entregáveis, tem tarefas que ele precisa cumprir para gerar o resultado. Se eu ensino e não tem esse acompanhamento, não tem esse passo a passo, o aluno se sente perdido. Pilar 3, que eu já errei muito no passado, implementação acima de teoria. Eu já fui muito filosófico nas minhas aulas. Inclusive eu tenho uma histórica aula de social selling que hoje não está mais na minha plataforma, que eu consigo classificar que foi uma das 5 piores aulas que eu já dei na minha vida. Porque eu fui ver e nem eu entendi depois. Porque foi muito filosófico, falou muito sobre filosofia de se conectar com as pessoas, mas não dava um script, não dava um método prático, porque era focado na teoria, na filosofia e não na execução e na implementação. Então prefira pouco tempo de aula com mais tempo de execução do que o contrário. Resultado ele sempre vem da prática e não de entender. Pilar 4 é cobrança e responsabilidade. Hoje, querendo ou não, os novos mentorados que tu vai ter são fruto dos resultados que tu tem. E a qualidade dos teus mentorados são fruto do resultado que tu gera. Então no passado, quando eu gerava um resultado de 10 mil mês, aí eu podia cobrar nessa faixa. Hoje, quando a gente gera um resultado de múltiplos 6 dígitos, múltiplos 7 dígitos, a gente consegue cobrar muito mais
para gerar resultado para os nossos clientes. Então, eu tenho que cobrar semanalmente, quinzenalmente, acompanhar, tirar dúvidas. Ah, não consigo, consegue quando? Qual é a data? Qual é o momento? Então, um bom mentor, ele tem uma síndrome meio de CEO. Ele tem que ficar responsável pelos resultados dos alunos. Que afinal de contas, quem não tem resultado não indica. Indicação é a forma mais fácil de você escalar uma mentoria. Por isso, já diria Maquiavel, prefiro ser respeitado do que amado. Ou seja, prefiro ser um mentor que gere resultado do que um mentor que é amigo. Então eu prefiro que o cara diga assim, pô, o cara é chato, o cara é filho da mãe, o cara é insuportável, o cara enche meu saco para que eu tenha resultado, mas se não fosse ele, meu negócio não estaria onde eu tô hoje. Eu prefiro ser esse do que nossa, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa ímpar, ele é uma pessoa de primeira. E qual resultado você teve? Não, ainda não tive não, mas eu vou ter. Esse segundo caso para mim é o pior. Então eu prefiro ser o chato do resultado do que o simpático que não gera resultado. E o pilar número 5 é prova antes de promessa. Então meus resultados chegam antes de mim. Chega um momento da sua carreira, que por exemplo é o momento que eu me encontro hoje, que qualquer pessoa que eu vou conversar tem algum case muito parecido com ela que eu já resolvi no passado. E isso me dá segurança de que as resoluções, de que os processos que a gente tem, eles são processos bem arquitetados, eles são processos bem estruturados e que fazem com que os clientes consigam ter excelentes resultados. E a prova faz com que os alunos se defendam, eles viram evangelistas da sua marca e isso é a melhor coisa que existe nesse mundo. Então case é o melhor marketing que tem. E principalmente na era de desconfiança que a gente vive, prova é melhor do que promessa. Dessa forma, um bom mentor, ele guia. E a guiança dele é responsável pelos resultados que ele gera para os alunos. Se o aluno não está tendo resultado, a culpa é sua. Melhore o seu sistema, melhore a sua guiança. Matheus, mas pô, é complicado, né? Porque às vezes os alunos não aplicam, os alunos não fazem, ou quem faz não tem resultado, isso me corta o coração. Não deve te cortar o coração, mas sim use isso de feedback, para aprender o que melhorar, para aprender o que refinar, e você vai ver que a longo prazo você vai ser um mentor extraordinário e que as pessoas confiam realmente o seu negócio, a sua vida, a sua guiança, e que você pode cobrar caríssimo por isso. Então, resumindo, bom mentor igual a guiança e geração de resultados. Prefira ser chato do resultado do que o simpático que não gera resultado. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever e ficar ligado nos próximos vídeos que tem correlação com como ser um mentor começando do zero. Não esqueça de clicar no like e se você tiver outra sugestão de tema, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijo, abraço, tchau, tchau.